Olá, bom dia, criadora, bem-vinda. Hoje venho falar-te sobre, não é um bloqueio, é falta de alinhamento. Então, eu encontro muitas pessoas que me dizem constantemente: eu tenho este bloqueio, não consigo ultrapassar isto. E vivem aquela verdade, e vivem aquele sentimento de não conseguir ultrapassar algo que é exterior a elas. E isso passa a ser se não fosse isto. Se não fosse isto, então tudo se abria. Se não fosse isto, então entrava no fluir do universo. Se não fosse isto. Então este bloqueio passa a ser algo que está ali no meio do caminho e não deixa andar nem para trás, nem para a frente. E o que é que acontece quando as pessoas sentem que têm esse bloqueio? Primeiro, elas vivem-no interiormente, através do seu diálogo interior. Então, como se à sua volta tudo refletisse aquilo, e pois, é assim, pois ninguém me liga, pois não conheço ninguém, pois não sou reconhecida. Então, o diálogo interior vive esta história, vive este sentimento de que há algo ali que não deixa a pessoa avançar. Depois, a segunda coisa é que as pessoas falam disso às pessoas à sua volta. Ou seja, não só é a sua história interior, como passa a ser a sua história para os outros e a forma como veem. Pois ela não consegue ultrapassar aquilo, é uma coisa que já está com ela há muitos anos, coitada. Então, viver essa história dentro e viver essa história fora. Começamos a contar essa história como se essa fosse a realidade e quase que passamos a ser conhecidas por essa faceta. Ou a família já sabe que somos assim, ou muito sacrificadas, ou que não têm o reconhecimento, seja o que for, isso passa a fazer parte da nossa identidade, para nós e para os outros. E depois, este dito bloqueio é como se aquela frase que eu disse no início, que é: se não fosse isto, se não fosse isto, então a minha vida podia ser da forma que gostarias, não é? Entrava ali o fluir. E então isto passa a ser a condição da vida. E a questão é que, se imaginarmos uma estrada que tem um grande pedregulho ali no meio, o que acontece é que a pessoa que sente um bloqueio, sente que está ali aquele pedregulho que é completamente exterior a ela, que a pessoa não contribuiu em nada para aquilo estar ali, e como tal é um estádio de ausência total de poder pessoal, porque é como se aquele pedregulho que ali está no meio impede a pessoa de andar, mas a pessoa não pode fazer nada para aquilo sair porque não compreende porque é que aquilo está assim. E então eu hoje venho falar deste episódio exatamente de não ser um bloqueio, mas de ser falta de alinhamento, e como é que tu podes entrar nesse alinhamento para que não exista este sentimento de bloqueio na vida. Então, o primeiro passo é efetivamente assumir que o bloqueio que vês é criado por ti. Sim, sim. Isto pode ser muito difícil de aceitar, mas continua comigo a ouvir o raciocínio. Por exemplo, uma pessoa que está à procura de amor, mas não consegue encontrar ninguém ou sente que ninguém se interessa por ela. Essa pessoa conscientemente quer encontrar amor, quer ter uma pessoa na sua vida, quer ser feliz ao lado de outra pessoa. Mas inconscientemente, se aparecer alguém e a pessoa se for sentar, combinar um encontro com essa pessoa, para se sentar, para ficar sob avaliação, não é? Sobre uma percepção da avaliação da outra pessoa, é pior, em termos inconscientes, enfrentar esse medo. Então, o obstáculo que nós vemos, ele está a proteger de um medo maior. Então, conscientemente eu quero encontrar alguém. E a situação de não ter ninguém que se interesse pela pessoa é má. Mas pior é ter que ser em percepção avaliada por outra pessoa,
estar naquele desconforto, se estar a dizer as coisas bem ou mal, se a pessoa está a gostar, se a pessoa vai ligar, se vai corresponder. E esse desconforto é pior do que ficar no mesmo sítio. Porque, efetivamente, o que entre aspas, pedregulho faz, o que um bloqueio, o que um obstáculo faz, é impedir o caminho. E então, este ponto de compreender qual é que é o medo maior. O que é que está por trás desse obstáculo? Se este obstáculo não existisse, o que é que eu tinha efetivamente que enfrentar na minha vida? Por exemplo, uma pessoa quer ser promovida, mas o reconhecimento não vem. Conscientemente, uma pessoa quer ser promovida, quer ser reconhecida, acha que merece. Conscientemente fez tudo aquilo que podia fazer. Mas inconscientemente, a pessoa ser promovida e ter que estar perante um conselho de administração para defender uma estratégia anual, com uma equipa nova, sem se calhar nunca ter liderado, e ter que defender a sua estratégia perante os outros, e o seu posicionamento e a sua visão perante os outros, é um medo que tem que ser enfrentado. A responsabilidade, a liderança, o impacto. Então, a situação do pedregulho à frente não deixar andar é má. A pessoa pode se sentir sozinha, se for no amor, pode se sentir desvalorizada, se for no trabalho, na profissão, nestes 2 exemplos que eu dei. Mas a verdade é que existe um medo maior, que é o que está para lá deste pedregulho na estrada. Então, é importante, para libertar este sentimento de obstáculo, este sentimento de bloqueio, é importante passar por alguns passos por forma a não só assumir a responsabilidade de enfrentar o que é preciso enfrentar, de nos tornarmos naquilo que precisamos de tornar do lado de lá deste obstáculo, que no fundo nos está a proteger inconscientemente, mas reconhecer isso em nós, porque aí já nos conectamos com o nosso poder pessoal para então poder fazer essa transformação e seguir estes passos que vou fazer contigo agora. Então, o primeiro passo é ir visitar o lado de lá do pedregulho. É parar de ficar do lado do pedregulho em que te sentes bloqueada, parar de dizer essa história a ti mesmo, parar de dizer essa história a ti mesmo, parar de contar essa história às outras pessoas e parar de viver essa história em confirmação com tudo aquilo que vês. E ires visitar o lado de lá desse pedregulho. E o que é que isso significa? É mesmo fazer journaling ou em meditação, se estás habituado a meditar, fazer journaling sobre tudo aquilo que tu encontras do lado de lá. E mesmo imaginaste a entrar numa cena que represente exatamente aquilo que tu queres, exatamente a forma como tu gostarias de receber. Se calhar tinhas uma pessoa do outro lado, iam passar umas férias, ou iam estar a viver algo juntos, ou então no teu novo trabalho, ou então com a riqueza que tu gostarias de ter. Seja qual for o teu desejo, o primeiro passo é ir ao seu encontro e descrevê-lo exatamente como gostarias que esse desejo fosse. Então, as pessoas que estão lá, as cenas que te aparecem, os símbolos que te aparecem, e começares a descrever tudo aquilo que acontece. E ao início é, ai meu Deus, isto é espetacular, isto está tudo a acontecer e sinto-me tão bem, é tão libertador, tão desbloqueador entrar neste fluir. E o segundo passo é compreenderes que, estando nesse contexto, neste contexto de visão, tu estás a ver, da vida que tu queres de ti própria, é compreender, ok, mas eu estando aqui, eu tenho um próximo nível. Eu estando aqui, eu vou ter que estar a fazer coisas que são novas para mim e que me trazem algum desconforto. Pode ser que tu estejas a ter que falar com pessoas que vês como outro nível, pode ser que tenhas que fazer apresentações, pode ser que tenhas que sentir-te avaliada, pode ser que sintas que outras pessoas podem
não gostares de ti, não gostar de ti, ou estás a sair da tua zona de conforto, tu vais ver que ao mesmo tempo que existe um sentimento de grande alegria por estar a viver essa visão, também existe um sentimento de entrar nessa visão, de ser essa pessoa que sustenta, que está em conformidade com aquilo que está a acontecer e que tem que responder a essa visão. Tem que estar em resposta ao mesmo nível dessa visão. Isso vai trazer um novo nível. É como se fosse um aumento, uma expansão, um crescimento daquilo que somos hoje. E essa expansão, ela vai trazer algum desconforto. E é esse desconforto que é o medo maior. E às vezes podem ser coisas pequenas, como cumprimentar toda a gente, ou falar num palco, ou apresentar alguma coisa, ou... Tu vais ter, quando vês a tua visão, tu vais ver a tua visão espetacular, e ao mesmo tempo eu tenho que ocupar um espaço novo em mim para viver essa visão, para viver esta transformação. E aí é que está a mudança e a superação daquilo que somos hoje, não é? Em termos de expansão, para aquilo que queremos criar na nossa vida. E o obstáculo que vês, ele está a proteger-te desse ocupar do que queres criar para a tua vida neste momento. Então, na verdade, não há obstáculo. Há a falta de um alinhamento com essa entrada nessa visão. E é muito importante, quando percebes que o que vês como um obstáculo está, na verdade, a proteger-te de algo que te vai trazer desconforto, deste crescimento, deste ocupar este espaço na tua vida, na tua forma de estar, na tua forma de ser com os outros, então aí a pessoa quase que agradece. Oh meu Deus, eu agora percebo, é claro que sim, é claro que me estavas a proteger, mas eu agora vou dar este passo, eu agora vou encher esta parte de mim que vive esta história. Então, o primeiro passo é ir ver, ir visitar o lado de lá. O segundo passo é identificar as emoções do próximo nível, identificar as ações do próximo nível, identificar esta expansão que tem que acontecer dentro de nós para preenchermos esse lugar ao nível dessa visão. Ou seja, a imagem que vejo é, imagina uma sala que está cheia de gente e tu estás a ver essa nova vida, e para tu viveres essa vida no centro, tu tens que entrar e criar um estádio, uma forma de estar contigo próprio e com os outros, que é de ownership, de responsabilidade por esse momento, por essa vida. E não ficar num canto, ou não ficar numa mesa escondida, ou não fazer uma outra coisa em que a pessoa já não é tão vista ou compreendida, ou já não faz parte daquilo em center stage, no meio do palco, não é? No meio daquele momento de visão. Então é identificar essa expansão que necessita de ocorrer para que vivas aquilo do lugar central, como o personagem principal desta visão. Então, como é que é necessário entrar nesta visita do lado de lá para viver esta visão em total expansão e alinhamento, em total match, em total consonância com aquilo que está à minha volta. Então, esse é o passo 2. E depois, agora que já visitamos, agora que já percebemos qual é a expansão, então é entrar em alinhamento com essa expansão. Como? Através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas palavras, das nossas ações, é efetivamente reconhecer essa expansão e depois trazê-la para o momento presente. Trazê-la para o momento presente e começar a entrar nessa zona de desconforto nas coisas que estamos a fazer hoje.
Porque ao entrar nessa zona de desconforto que estamos a dizer, é isto que eu quero viver a partir de agora, é nesta expansão que eu vou querer entrar. E então o quarto passo é viver no momento presente com este alinhamento. E então é muito importante tu escolhas uma ação neste quarto passo de dizer é isto que eu quero na minha vida agora. E então uma das coisas que eu faria estando na minha visão seria esta situação que tu acabaste de ver. E então como é que eu trago para a minha vida isso hoje? Como é que eu posso dar esse passo na minha vida hoje? O que é que eu posso fazer na minha vida hoje que me permite trazer e começar a viver essa visão no momento presente? E quando tu começas a viver essa visão no momento presente, significa que abraças o medo, entre aspas, por trás do medo está a sua libertação, o medo traz a sua própria libertação e aquilo que tu queres está efetivamente do lado de lá do medo, não é? Então, quando tu trazes para o momento presente e abraças esse sentimento de desconforto, essa expansão, então o obstáculo já não precisa de estar lá, porque ele está lá para te proteger, de abraçar efetivamente esse medo. Então, a pessoa que aceita o convite ou que convida alguém para sair e está disposta a sentar-se à mesa de forma nua, autêntica, verdadeira, venha o que vier, pensem o que pensarem, eu sou eu quero água, eu bebo água, eu quero vinho, eu bebo vinho, eu quero carne, eu como carne, eu sou vegan, estás a ver? Não há, a pessoa não se sente bem nem mal, nem se sente julgada ou não julgada, seja pelo que for, e muitas vezes são em coisas tão pequenas que nós acabamos por esconder partes de nós, e é quando a pessoa então assume essa identidade e se senta consigo própria em total alinhamento com a sua verdade, independentemente daquilo que é a resposta do exterior. A mesma coisa com uma pessoa que quer ser promovida e até acha que deve ser mais inovadora ou deve ter uma liderança que toque se calhar um pouco na cultura, que é algo mais fora da zona de conforto. E então como é que eu entro nesta sala e eu digo a minha verdade em autenticidade e de acordo com aquilo que sinto que é o melhor para a empresa e dentro dos seus parâmetros, não é? Claro, sempre tudo agindo em segurança para connosco próprio e para com os outros. E como é que eu ponho o meu pé, não é? Como é que eu faço a minha marca, como é que eu inicio a minha marca em termos de liderança. E é este percurso de expansão, de nos tornarmos maiores no momento presente, que vai permitir que nós digamos para nós próprias, eu posso viver desta forma, é seguro para mim viver desta forma, eu aceito viver desta forma, então já não há razão para haver esta criação de medo que de certa forma nos impede de dar um passo para o lado de lá, para aquilo que é a visão que queremos criar. E é no momento presente que, ao integrar esta energia, esta nova energia, que nós começamos então a tornar-nos no match, naquilo que é consonância de vibração, de energia, de alinhamento com aquilo que queremos criar. E assim a nossa realidade exterior começa a transformar-se de acordo com a nossa realidade interior, porque estamos a dizer, estou pronta para dar este passo, estou pronta para avançar. E por último, vou-te deixar uma meditação chamada Entrar no Fluxo de Abundância do Universo, que é exatamente para ver este percurso de libertar o que precisa de ser libertado e de começarmos a integrar dentro de nós o passo, a expansão, a energia, a libertação que queremos trazer para a nossa vida. E isto faz aqui no momento presente,
independentemente de tudo aquilo que está à nossa volta, o que podemos percepcionar. Então, o meu convite para hoje é mesmo esse, é que tragas a ti a nova expansão que queres criar na tua vida.